Olá! Começa agora mais um PGM e no programa de hoje você vai ver negros no futebol. Segundo o imaginário brasileiro, o universo do futebol é o lugar onde as relações raciais são leves e brandas, como se nos campos o negro tivesse um espaço garantido e respeitado. Tatuagem. A estrela simboliza o paciente e o coração em volta a equipe multidisciplinar que o trata. Mas no começo deste ano, esta mesma imagem foi parar em Pelotas, a 1.500 quilômetros de Bauru. Antigomobilismo. Gente dos mais diversos ramos profissionais e de muitos cantos diferentes do Brasil, unidos por uma paixão em comum, o antigomobilismo. Fala USP. O que você está achando do BUSP? Ele facilitou para os estudantes, né, que tem maior frequência de ônibus, vai até o metrô e tudo mais. Mas nunca me agradou muito a ideia, justamente por excluir o resto de quem participa aqui da USP, realmente. Apesar do senso comum afirmar que dentro das 4 linhas do gramado reina a democracia racial, os fatos revelam aspectos mais sombrios. É o que nossa repórter Glenda Almeida revela na reportagem que você confere agora sobre a presença de negros em cargos diretivos no futebol. Nosso país está prestes a sediar a Copa do Mundo. Segundo o imaginário brasileiro, o universo do futebol é o lugar onde as relações raciais são leves e brandas, como se nos campos o negro tivesse um espaço garantido e respeitado. Mas há estudos que já nos mostram o contrário, como o da educadora Luciana Alves. Sua pesquisa é sobre o conceito de branquitude e pode nos ajudar a entender melhor a questão racial relacionada ao esporte favorito dos brasileiros. No futebol, é uma das poucas áreas no Brasil em que a gente ainda considera uma espécie de genialidade para o negro, né? Então, o menino negro é aquele que a gente olha e imagina, em certa medida, que ele possa ser um craque do futebol. Mas essa ascensão, digamos assim, não consegue superar o campo. Sendo negro, você pode ir até certo patamar, dali você não passa. Não é difícil constatarmos o quanto isso é real. Basta nos lembrarmos dos dirigentes atuais dos grandes clubes brasileiros. Dá para perceber, só um negro, César Sampaio. A pesquisa do historiador Marcel Tonini, da FEFELESH, revela um caráter ainda racista do futebol, principalmente quando o que está em jogo é o comando de clubes e federações. Ele vai nos contar como chegou a essa conclusão. Marcel, como foi sua pesquisa? Entrevistei, na verdade, negros e alguns brancos de várias redes, são 7 redes no total. Jogadores, treinadores, árbitros, dirigentes, torcedores, jornalistas e intelectuais. Dentre todas essas narrativas, né, que eu acabei coletando, a gente pôde perceber que em todos esses setores, né, houve casos de racismo. Dos treinadores, por exemplo, eles falaram que a negritude foi colocada como uma barreira para que eles conseguissem empregos em grandes clubes, né, e isso desmistifica que o futebol é um espaço racialmente democrático e que também o futebol seria uma área mole, digamos assim, das relações raciais no Brasil. Eu, quando comecei minha carreira no futebol, eu acho que no início da carreira já senti um pouco essa do preconceito racial. Porque para eu chegar na primeira divisão, demoraram-se 9 anos, né? Muitos amigos meus já estavam bandeirando e apitando primeira divisão, eu ainda estava bandeirando terceira divisão. Os 2 ou 3 negros que estavam lá também já desistiram porque achavam que não ia conseguir chegar. E eu insisti, e daí para frente então eu comecei a apitar jogos ainda das categorias inferiores, né? Mas daí de 85 para frente ainda demorou 3 anos para que eu chegasse na primeira divisão. Em nosso dia a dia de internauta, é fácil constatar que ainda somos uma sociedade racista. Para provar isso, basta observar comentários no Twitter sobre algum jogo de futebol. Não é raro nos depararmos com um apelido como esses.
tem a ver com preconceito sutil, né? Às vezes ele não é falado, né? Ele não é dito, mas ele acontece por olhares, por atitudes, né? Então, inclusive um dos meus entrevistados falava de um processo sutil de eliminação da raça negra no futebol, né? O fato da gente ser um país mestiço, né, da gente não poder dizer que existem brancos puros, se é que isso existiu em alguma medida na história da humanidade, ou não existam negros ou africanos puros, né, deu muita base para a ideia de que no Brasil não existia racismo. Esse discurso escondeu uma realidade, né, que pessoas de pele mais clara no Brasil discriminam, sim, outras pessoas e constroem, em alguma medida, ao longo da sua trajetória de vida, uma noção de superioridade. Em 88, houve uma grande mudança na arbitragem em São Paulo, né? Muitos árbitros foram afastados por corrupção. Foram afastados muitos árbitros e isso, na verdade, é que deu a chance de eu conseguir chegar. E comigo chegaram mais alguns negros também, né? Uns 3 ou 4, né? Todos os outros amigos árbitros falavam, pô, aí ele tá pintando, eu também acho que eu vou pintar, vou me pintar de negro para poder ser escalado. Quer dizer, então isso era uma brincadeira racista no meu modo de ver, né? Eles iam se pintar para poder ser escalado. Mas a gente era escalado porque nós tínhamos condições de ser escalado, né? Segundo Luciana, o problema do racismo deve ser resolvido efetivamente com muito debate, discussão e principalmente através do ensino nas escolas. E isso é para além da época da Copa. Eu costumo dizer que a gente não nasce nem negro nem branco. A gente aprende a ser negro e branco nos contatos que a gente tem, na nossa história de vida e na nossa escolarização, né? A escola não é uma instituição fora da sociedade racista. Então, ela também acaba reproduzindo essa ideologia dentro das paredes da escola, dentro dos muros da escola. E se a gente aprende a ser negro e branco, a gente aprende, em alguma medida, a aderir aos discursos de superioridade branca, né? Também na escola. Então, como a gente desaprende, a gente pode desaprender. E aí essa é a aposta que a gente faz na escola, de que, ao questionar não só os lugares ocupados por negros, mas também os lugares ocupados por brancos, as crianças, os jovens, comecem a questionar essa ideia de superioridade, essa ideia de que brancos merecem e se esforçam para ocuparem determinados espaços sociais. Entender isso não como um esforço individual, mas como um privilégio, né? Começar a questionar mesmo essas ideias que atrelam toda essa positividade à brancura e a negatividade aos outros grupos raciais. Uma tatuagem feita em agradecimento ao tratamento recebido no Centrinho. O Hospital de Reabilitação de Anomalias Crâniofaciais mudou a vida de Gabriela e ela decidiu levar seu símbolo no corpo para toda a vida. Quem já passou aqui pelo Hospital de Reabilitação de Anomalias Crâniofaciais, o popular Centrinho da USP em Bauru, certamente já viu esta imagem. Trata-se do logo da instituição. A estrela simboliza o paciente e o coração em volta a equipe multidisciplinar que o trata. Mas no começo deste ano, esta mesma imagem foi parar em Pelotas, a 1.500 quilômetros de Bauru. E ela foi feita de uma maneira bem diferente. Gabriela, paciente do Centrinho há 20 anos, resolveu estampar na pele o agradecimento que tem pelo hospital. É um lugar aqui que é como se fosse uma casa para mim, né? São pessoas que mudaram completamente a minha vida. É uma forma, né, de mostrar todo o amor que a gente sente por eles. E até uma forma de retribuir tudo que eles fazem, né, por nós. Esta foi a terceira tatuagem de Gabriela. Mas o que significa estampar no próprio corpo algo que marcou sua vida? O PGM foi até um estúdio de tatuagens em Bauru para conhecer melhor este universo. Marcelo é tatuador há 16 anos. Ele conta que já viu de tudo durante este tempo. Aqui acontece tatuagem de gêmeos, mãe e filha fazem igual, família inteira, amigas fazendo tatuagem igual. E tudo por um simbolismo positivo. E porque na verdade a tatuagem, na sua vida acontece uma situação que cabe uma tatuagem. Então cada um com a sua vida, cada um com o seu acaso, que transforma em tatuagem. Então fica uma mensagem positiva usando um veículo que é excelente, que é a tatuagem. Hoje as tatuagens são vistas como verdadeiras obras de arte, mas nem sempre foi assim. Antigamente havia certa resistência da sociedade com quem usava imagens para estilizar o próprio corpo. Se a tatuagem tivesse nascido num berço de ouro aqui no Brasil,
obviamente que ela seria uma coisa super elitizada, como está hoje há muito mais tempo. Mas ela nasceu no Porto, nasceu lá em Santos, com um dinamarquês que se chama Luke. Então começou daquela coisa do, sabe, pessoas do mundo inteiro faziam em qualquer lugar, que era um ambiente mais hostil, né? Então teve uma certa fama que não favoreceu muito. Mas este quadro mudou. Além da concepção, até o próprio ato de tatuar se tornou mais profissional. E hoje a tatuagem, hoje não, de uns anos para cá, uns 10, 15 anos para cá, ela está num patamar altíssimo, né? De biossegurança, do próprio astral que ela traz, a positividade, a mensagem que ela traz. A tatuagem está super alta e daqui para cima, daqui para frente, sempre melhorando. Mas se tatuar requer cautela. O principal perigo é o arrependimento de algo que vai acompanhá-lo para a vida toda. Hoje existem técnicas que removem a tatuagem, mas o procedimento não é tão simples assim. Nós removemos com um laser Kisuit, que é um laser específico para remoção de tatuagem. E o custo, né, da tatuagem depende muito do tamanho também, variando mais ou menos em torno de 5 a 5 centímetros de 5 por 5, varia em torno de 300 a 350 reais a sessão, para ter uma ideia de custo. E é feito mensalmente a remoção. Mas o que leva alguém a procurar um procedimento que demora cerca de 1 ano para remover uma tatuagem? A dermatologista explica que são vários fatores. A maior demanda são pessoas que realmente não gostam mais da tatuagem, fizeram a tatuagem muito jovens, né? Ou a tatuagem está ficando feia, desbotada e prefere retirar. Mas também uma demanda grande de pessoas que se arrependem por conta de nome de namorado ou de namorada, né? Isso é bem frequente também. Você tem muito acesso para não errar. Mas mesmo assim, se você vacilar, você pode errar. Então, primeiro passo, procurar um profissional qualificado, que seja conhecido, verificar se os materiais dele são realmente descartáveis. Hoje em dia está tudo descartável, está excelente. Então, tem uma série de coisas que você tem que ver, que a começar pelo profissional, pelo ambiente de trabalho, que você vai ser bem recebido, vai ser bem instruído para poder ter uma tatuagem e obter sucesso com isso. E se a dúvida é a imagem a ser tatuada, um bom exemplo é a própria Gabriela. A dica é estampar algo que nunca vai mudar, independente do tempo. Essa menina fazer uma tatuagem de centria, eu acho que uma retribuição maravilhosa. E o veículo é a tatuagem, que é uma cultura extremamente verdadeira, né? Uma tatu tem muito a dizer. Entendeu? Vale mais que palavras. A gente vê muita gente fazendo tatuagem de namorado, termina e tem que ficar carregando ele. Aí você sabe que nunca vai terminar o amor, né? Mas o laço nunca. Isso aqui isso sim é uma coisa verdadeira que vale a pena. Porque tem um significado ímpar. Né? É como se fosse amor assim, de mãe e pai. É uma coisa que é muito, muito pura para mim, muito verdadeira. Eu devo muito, eu tinha que fazer uma tatuagem desse tamanho, não essa pequenininha só. São assim, pessoas muito, muito boas que eu amo muito. No próximo bloco, você acompanha o encontro de amantes de carros antigos. O PGM volta já. O PGM está de volta e agora você vai até Franca acompanhar uma corrida de carros antigos com o nosso repórter Fabiano Pereira. Eu sou engenheiro civil. Eu sou fisioterapeuta. Dentista. Comerciante. Eu sou enfermeira. Eu sou engenheiro. Sou profissional na área de funilaria e pintura. Eu vim de Campinas. A gente é de Belo Horizonte e Ribeirão Preto. Nós moramos em Campinas, eu trouxe o carro de Campinas. Eu sou de Ponta Grossa, Paraná, perto de Curitiba. Eu resido em Ribeirão Preto. Gente dos mais diversos ramos profissionais e de muitos cantos diferentes do Brasil, unidos por uma paixão em comum:
o antigo mobilismo. Para entender um pouquinho melhor como funciona esse hobby e o que move as pessoas a se envolver com ele, a equipe da TV USP veio até a cidade de Franca para acompanhar a segunda edição do Pé na Tábua. Vamos nessa, Alexandre? Vamos lá, vamos lá. Pé na Tábua, né? Ela vem em alusão a, antigamente nos anos 20, o chão dos automóveis, o assoalho era feito em madeira. Então, para você acelerar até o final, você encostava o pé até o chão do carro. Então, pé na tábua, na madeira do carro, dava a entender que o automóvel estava andando o máximo possível dele. Esses automóveis mais antigos, eles estão ficando cada vez mais escondidos, porque a cada 10 anos, novos automóveis de 10 anos mais antigos aparecem. Então essa daqui é uma corrida, é uma competição saudosa, uma prova de entretenimento automotivo que nós fazemos, onde só tem lugar quem tiver mais de 75 anos. Meio essa grande festa de raridades, de diversas marcas e modelos, cores e anos de fabricação, é comum encontrar famílias que fizeram da atividade um hobby de todos. É o caso de 2 professores aposentados da USP de Ribeirão Preto. Um, o piloto mais experiente, presente na competição, o dentista Darcy Gabarra. A outra, sua irmã e navegadora da equipe, a enfermeira Maria Orliz Gabarra. Com eles, o filho e a nora do Dr. Darcy, Paulo e Ana Flávia. Quando eu era pequeno, em Guará, eu sou de Guará. Em Guará, um tio meu tinha uma oficina, ele era carpinteiro e fazia carrinho, charrete, essas coisas, porque naquele tempo não tinha automóvel. E não tinha oficina lá em Guará. Ele acabou montando uma oficininha de Fordinho, porque lá tinha 4 ou 5 Fordinhos. E ele fazia os concertos e eu ia para lá, morava meio quarteirão da oficina, ia para lá e voltava sujo de graxa. A minha mãe me esquentava. Ia, sujava, chegava em casa, apanhava, no dia seguinte ia outra vez, porque já era mania, né? Tanto que eu aprendi de pequeno a identificar a ferramenta, chave essa, chave aquela, chave a outra e me divertia com aquilo, gostava desde pequeno. E essa doença pegou numa porção de sobrinho também. É uma coisa emocionante, divertida e que faz a gente conhecer muita gente de ramos completamente diferentes. Meu pai sempre gostou, né? E a gente acabou, para incentivá-lo a esse hobby dos carros antigos, nós também começamos a frequentar o ambiente dos carros antigos, né? E tem uma expressão que é muito comum no meio, que é o seguinte: quando a ferrugem circula na veia, cara, você nunca mais larga, né? Isso é uma cachaça muito gostosa. E a gente acaba, no início, com a desculpa de estar incentivando o pai, né? Acaba gostando e trazendo a família. Hoje a minha esposa me acompanha muito em todos os eventos. Eu sempre gostei de carros antigos, mas nunca ia comprar um carro antigo. Aí quando a gente era noivo, nós compramos esse daqui, primeiro. E o segundo foi uma limusine em 1932, que era um galinheiro. As meninas, nossas filhas, as 2 formadas, advogada e psicóloga, também gostam, participam quando dá. Quando tem desfile antigo na cidade, elas vêm para Ribeirão também, que a gente mora em Campinas, dirige os carros dos avós, é gostoso. Mas o antigo mobilismo é um hobby que também tem suas dificuldades. Além do custo elevado para adquirir os veículos e participar desse tipo de evento, existem ainda outros desafios que precisam ser vencidos pelos entusiastas da área. Hoje o que a gente sofre é com a mão de obra, né? Além de gastar muito dinheiro, a gente tem dificuldade de mão de obra, a mão de obra especializada nesse tipo de carro. Cada dia tem menos, as pessoas que dominam isso são pessoas mais velhas. Lamentavelmente, as montadoras aqui no Brasil, depois de um determinado tempo de uso desses automóveis, eles literalmente descartam todas as informações e aí então a gente tem que ficar buscando informação em revista de época, algum catálogo que porventura tenha sobrevivido. Então isso daí dificulta um pouco para a gente. Tudo depende do qual carro que você vai lidar. Se você for lidar com um Fordinho ou Chevroletzinho, isso você tem uma facilidade imensa de comprar peça hoje, você compra pelo correio. Você pede um catálogo, você manda um catálogo, você compra, dali 15 dias a peça está em você.
Claro que os outros carros mais clássicos e tal, aí a dificuldade é maior. Sempre diz assim, você quer ser feliz por um dia? Você toma um porre. Quer ser feliz por um período? Você arruma uma amante. Quer ser feliz pro resto da vida? Compra um Fordinho. Nossa repórter Glenda Almeida caminha pelas ruas da cidade universitária falando com as pessoas sobre o bilhete único da USP. Confira agora o Fala USP. Aqui na cidade universitária, no início deste ano, 2012, foi implantado o BUSP, Bilhete USP. Resultado da parceria entre a Reitoria e a SP Trans. Nós vamos desvendar agora a opinião da comunidade a respeito desse tema. O que você está achando do BUSP? Assim, ele facilitou para os estudantes, né, que tem maior frequência de ônibus, vai até o metrô e tudo mais. Mas nunca me agradou muito a ideia, justamente por excluir o resto de quem participa aqui da USP, realmente. E eles ficam dependendo do circular, que não passa com muita frequência, circular cinza. Sabem o que é BUSP? Sabem o que é? We don't know Portuguese. Do you know what's BUSP? No. What BUSP is? Tô igual o Pato aqui. The word is end. Eu conversei uma vez com um funcionário, um motorista do ônibus da USP. Ele me falou que tem 14 ônibus circulares parados na garagem e os motoristas do circular vão ser desviados da função para trabalhar em outra função. E é um absurdo essa privatização, porque é o desvio de verba pública e a população que precisa ir para o hospital, que o acesso à creche, o acesso à escola de especialização vão ter que pagar a passagem. O que você acha do BUSP? BUSP? As pessoas ficam mais sedentárias que tem que ir pro metrô. As pessoas ficam mais sedentárias porque tem que ir pro metrô? Como assim? Incentiva a pessoa a não pegar o ônibus lotado ao invés de andar daqui até o metrô, isso é meio ruim. Tá, mas eu tô falando da questão do funcionário, só o funcionário, estudante poder ir, o que você acha disso? Tem um monte de gente que depende, que mora lá no fundo, né? Errado. Não houve discussão, não houve o que ia acontecer. As pessoas falaram que vai acabar o circular e depois que houve um aviso que os circulares iam mudar e tudo mais. Mas não houve discussão, não houve nada com a reitoria, não houve contato com os estudantes, com os professores. Foi muito susto realmente. Olha, eu não posso usar, mas eu acho uma boa, porque vai fazer uma volta até o metrô, tem muita gente que tem que pegar o metrô para ir embora. Não depende de ficar esperando outros ônibus. E eu queria poder usar também, porque o tempo que eu fico esperando o cinza aqui dá quase uma hora, eu acho, entre um e outro. Estou esperando circular. Está esperando circular. Mas você sabe que se for o BUSP para o metrô, você não vai poder pegar? Não sei. Por quê? Faz falta para a gente circular internamente, não tanto para mim, mas a gente tem, por exemplo, o cursinho. É bom até vocês estarem sabendo, os cursinhos populares da USP, né, estão inclusive discutindo entre si essa dificuldade criada para os alunos, porque a USP ela é muito isolada e agora sem o BUSP gratuito para quem é de fora da USP, para quem não é aluno USP, esse pessoal ficou mais difícil ainda o acesso. Não pode? Por que não pode pegar? Você tem esperanças de que vão vir mudanças por aí? Positivas? Positivas, não. Não, acho que o interesse do reitor não é esse. O interesse do reitor é isolar a universidade cada vez mais. E o BUSP está dentro desse projeto, dentro dessa ideia. Então quer dizer que você é estagiário aqui na USP e você não pode usar o circular? Isso aí. Você tem esperanças?
Valeu, tchau, tchau. É isso. PGM de hoje fica por aqui. Você pode mandar críticas ou sugestões em nosso e-mail pgm@usp.br. Nos vemos no próximo programa. Até lá! Pew, pew.